Boa tarde, gente. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui no Rincão. Que bom estarmos juntos. Cada um de nós tem uma história, não é isso? E eu fui olhando para o rostinho de vocês e eu fui imaginando também quem está lá em casa nos acompanhando, ou está no seu trabalho ali com o seu computador, ou que está nos ouvindo com o seu rádiozinho, lá naqueles lugares mais distantes, trabalhando, lavando uma roupa, às vezes descascando ali a mandioca, né? Ali trabalhando, lavando a louça. As pessoas que estão nas suas embarcações, porque eu tive a graça de ir para o norte do Brasil e estar no Solimões, no Rio Solimões. E quantas pessoas estão naquele trajeto ali. Que bom, nós estamos juntos aqui. Deus abençoe a todos nós. Então, Deus abençoe você que está aqui no Rincão e você que está nos acompanhando, seja por rádio, seja pela TV, pela internet, onde quer que você esteja agora, que a graça de Deus te acompanhe. Gente, nós estamos no mês de junho, certo? Mês de junho. Esse ano de 2025, nós estamos vivendo uma graça muito especial, porque nós estamos vivendo um mês que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e neste final de semana nós vamos viver a solenidade de Pentecostes, amém? Gente, nós estamos sendo agraciados por esse mês de junho, onde nós temos essas duas festas, uma que é então o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e a solenidade de Pentecostes. Gostaria que você rezasse comigo. Eu vou repetir e você vai rezar comigo, tá bom? Você que está em casa, você que está me ouvindo de alguma forma, talvez no seu trabalho, dificuldade para balbuciar as palavras, mas se você puder, mentalize aquilo que eu vou rezar com você. Mas nós aqui vamos rezar, tá bom? Beleza? Tá bom? É depois do almoço, né? Difícil, né? Mas vamos lá. Deus do alto dos céus, ilumine a minha inteligência, convide a minha vontade, para amarmos o Cristo que nos amou, com este amor infinito do seu sacratíssimo coração. Agora nós vamos repetir com mais força e com mais autoridade, tá bom? Deus dos altos dos céus. Levanta os seus braços, vem comigo. Deus do altos dos céus. Ilumine a minha inteligência. Convide a minha vontade, para amarmos o Cristo que nos amou, com este amor infinito do seu sacratíssimo coração. Meus irmãos, quando eu estava preparando, rezando pelo tema de hoje, nós estamos trabalhando o Sagrado Coração de Jesus. E vendo essa realidade do Sagrado Coração de Jesus e Pentecostes, falei, meu Deus, como é que vai ser esse dia, essa quinta-feira de adoração? Mas veja, quando eu estava me preparando, eu percebi que Deus havia me dado 3 oportunidades de partilha para esta tarde de hoje. Deus havia me dado 3 oportunidades de partilha. E eu fiquei horas lendo uma de cada oportunidade e percebi que o meu coração foi inclinado para uma delas. Eu senti no meu coração sendo inclinado para algo específico nesta tarde. Por isso nós rezamos esta oração. Porque veja, nós vamos viver 2 momentos nesse momento de partilha. Primeiro, uma parte teórica, precisa ter. Porque a nossa inteligência precisa entender, correto? Então nós precisamos entender. Para que depois a minha vontade seja convidada e aceite aquela proposta. Então veja, por isso nós rezamos desta forma,
Porque veja, iremos viver um momento de fé. Amém? Iremos viver um momento de fé. Por isso eu quero convidar você a pegar a sua palavra, se você trouxe a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja com a palavra de Deus também no seu celular, é possível. Você que está em casa nos acompanhando, se você tem a palavra, corre lá rapidinho. Eu vou esticando aqui as palavras e você dá tempo de você ir lá no seu quarto, levantar do seu sofá, ir lá buscar a palavra de Deus. E nós vamos escutar Paulo. São Paulo vai nos falar em Efésios, capítulo 3, versículo de 14 a 18. Efésios 3, 14 a 18. Veja, essa palavra vai nos ajudar a fazermos um caminho de fé. Então veja, nós teremos 2 momentos aqui, que será uma parte teórica, e para isso nós estamos pedindo a Deus a graça de entendermos para depois rezarmos. E você vai entender direitinho onde nós vamos chegar. Jesus, Ele nos chama a estar muito próximo. Ele chama você a estar próximo. Então veja comigo lá, Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 18. Paulo está fazendo uma oração a Deus. E veja, por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito no homem interior. Que Ele faça, Deus, que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé. Repete comigo. Que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé. E que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, assim estareis capacitados. Então nós não estamos capacitados, ok? Nós não estamos capacitados. Então, que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé. Meus irmãos, Deus está nos convidando a ter, nesta quinta-feira de adoração, nesse período da tarde que nós estamos aqui, um ato de fé. Um ato de fé. Mas, Lércio, eu não vou ver. Talvez eu não sinta. Sim, talvez você não veja, talvez você não sinta, mas é um ato de fé. Para este momento, eu vou estar recorrendo uma santa que lá dos anos 1647, vamos longe, hein? Alguém aqui lembra, talvez, ou tem um parente lá em 1647? Eu não consigo nem pensar se eu tive algum parente lá atrás, né? Em 1647, nós estamos em 2025. Pois bem, nós vamos recorrer aqui a uma ajuda para fazer esse caminho de fé a Santa Margarida Maria Lacoque. Então, num breve relato a respeito de Santa Margarida, Margarida nasceu numa família rica, em Borgonha, na França, em 1647. Aos 5 anos de idade, gente, imagina. Quem tem filho, levanta a mão. Filho, filha, neto. Com 5 aninhos de idade, Santa Margarida, amando Jesus com todas as suas forças, frisando, aos 5 anos de idade, ela fez um voto de castidade.
E ela foi todo esse tempo pedindo a Deus e pedindo à sua família para que ela pudesse ir para uma congregação, ter uma vida religiosa, mas foi difícil fazer com que a família a aceitasse como uma pessoa de uma congregação. Bom, ela aos 24 anos, ela conseguiu vencer a resistência dos seus pais e ela conseguiu entrar para a Ordem da Visitação, fundada por São Francisco Sales. E veja, aqui eu quis trazer, numa folha, as 3 primeiras aparições que Santa Margarida teve do Sagrado Coração de Jesus. Uma primeira aparição, que foi logo já em 27 de dezembro de 1673, Santa Margarida, no momento de oração, ela como que repousasse diante do Santíssimo Sacramento do altar. E Jesus se aproxima dela e diz: meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens. E aqui Jesus vai conversando com ela. Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens. Essa foi a primeira aparição que Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, fez a Santa Margarida. Já numa segunda aparição, Jesus diz a ela, e aqui eu estou resumindo: se até agora tomastes apenas o nome de minha escrava, agora te dou o de discípula dileta do meu coração. Por que Jesus diz isso a Santa Margarida? Porque ela também trazia no seu peito a mesma ferida que o soldado havia feito em Jesus. Mas com o tempo, Jesus permitiu com que aquela fenda fechasse. Mas ele disse a Santa Margarida: Santa Margarida, o sinal visível, ele vai sumir, vai desaparecer. Mas você vai sentir uma dor no seu peito até o fim da sua vida. Então, quando Jesus diz a ela: se até agora tomastes apenas o nome de minha escrava, agora te dou o de discípula dileta do meu coração. Já a terceira aparição, Jesus diz a ela com muita tristeza em seu coração, com muita dor no seu coração, e ele diz assim: e o que mais me custa, Margarida, é tratar-se de corações a mim consagrados, os que assim me tratam. O que Jesus está dizendo a Santa Margarida? Jesus olha para os consagrados. Quem são os consagrados? Os sacerdotes, os bispos, os consagrados, membros da comunidade Canção Nova, membros de outras comunidades, de outras congregações, e o coração dele, e ele expressa essa dor a Margarida: Margarida, o que mais me custa é tratar dos corações a mim consagrados, que assim me tratam e como tratam a Jesus. Porque veja, nesse tempo, Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, exposto, e os consagrados passavam diante de Jesus, estavam ali na igreja, participavam e participam muitas vezes, nós consagrados participamos da Santa Missa diariamente, mas o coração distante, o coração longe, pensando em outras coisas, em outras realidades, e Jesus diz a ela: o que mais me custa é tratar-se de corações a mim consagrados, os que assim me tratam. Então veja, meus irmãos, Deus apresentou a mim 3 oportunidades de partilha nesta tarde. E o interessante é que quando eu fui rezando e fui lendo,
eu fui percebendo que nas 3 aparições, Jesus quis manifestar os seus sentimentos, a sua proximidade. Eu estou apaixonado pelos homens. Diga para quem está do seu lado, Jesus está apaixonado por você. Jesus te ama. Diga para você agora, Jesus está apaixonado por mim. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está em casa acompanhando, ou aí no seu trabalho, onde quer que você esteja ouvindo esse microfone, essa voz, Jesus está apaixonado por você. Ele quis manifestar o seu amor, meu irmão. Ele quis manifestar o seu amor por nós, por mim, por você. Ele se manifestou a Margarida dizendo assim, eu sou apaixonado. Depois eu vou continuar a leitura da primeira aparição, quando ele diz, e eu estou apaixonado por você. Ele diz a Margarida, de forma direta, de forma específica. Bom, quando eu comecei a me deparar que Jesus tem sentimentos, não é? Gente, sentimentos humanos. Porque às vezes a gente pensa em Jesus lá em cima, né? Lá longe. Ah, Jesus está lá no céu. E Ele está no céu. Está no céu, está no mar. Na extensão do infinito. Eu esqueço a letra da música, viu? Toda vez que eu vou cantar, eu esqueço os trechinhos de música. Então, vai lá. Está no céu, está no mar. Solta a voz. Eita, maravilha, minha gente. Então, veja, nós pensamos Jesus lá no alto, longe de nós. Jesus quis expressar os sentimentos dele em relação aos homens, em relação à Santa Margarida. De tanto amor que ele tinha por Santa Margarida, ele deixou nela a insígnia. Tirou aquela marca externa, mas deixou a dor que ele sentia no coração, internamente. E terceiro, Jesus expressou tristeza, minha gente. Eu fui me deparando com essas 3 realidades, falei, Jesus, o Senhor está tão próximo de nós. O Senhor está tão próximo de mim, eu fui fazendo essa experiência de Jesus próximo de mim. Eu fui estudar mais um pouco, né, gente? A gente precisa estudar mais um pouquinho. Aí não é que eu me deparei com uma encíclica que vai expressar os sentimentos de Jesus. No centenário da festa de devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Papa Pio XII, na carta encíclica Aurietis Aqua, que significa, em português, retirar águas, a partir do número 21 até o número 24, você depois pode procurar aí na internet. Carta encíclica do Papa Pio XII, Aurietis Aqua. O significado dela, retirar água. O subtítulo já vai dizer assim, tríplice amor do Redentor para com o gênero humano. Jesus nos amou em 3 níveis. Jesus nos amou no nível divino, porque Ele é Deus e está ligado à Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus nos amou espiritualmente e sensível. Jesus nos amou de forma sensível. Digo para vocês, divino já disse. Jesus nos amou de forma divina, intimamente unido à Santíssima Trindade, entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus nos amou de forma espiritual. A alma humana de Jesus nos amou profundamente. Na hora da paixão, veja, na hora da paixão, nosso Senhor permitiu que toda a agitação dos seus afetos oprimisse a sua carne.
quando Jesus está no Horto da Oliveira, os relatos da palavra do Senhor diz o quê? Jesus sua sangue. Então, Jesus nos amou profundamente na hora da paixão. Nosso Senhor permitiu que toda a agitação dos afetos oprimisse a sua carne, para que num ato de vontade ainda mais determinado, Ele ordenasse os próprios impulsos e manifestasse totalmente o amor de Deus pela humanidade, de forma clara, de forma objetiva. O que Jesus sentiu naquele momento? Jesus sentiu medo, irmão. Jesus sentiu medo. Jesus, diante daquilo que ele iria passar, ele sentiu angústia. Jesus sentiu pavor. Jesus nos amou em 3 níveis divino. Você pode repetir comigo, para fixar isso em você. Jesus nos amou em 3 níveis. Pode ser mais forte. Jesus nos amou em 3 níveis. Faz assim comigo. Divino, espiritual e sensível. Diga para quem está do seu lado, Jesus te amou em 3 níveis. Divino, espiritual e sensível. Acorda, meu irmão. Jesus nos amou de forma sensível. Ele sentiu compaixão. Tristeza, angústia, raiva e alegria, por amor a nós, a fim de nos redimir inteiramente. Jesus, Deus, se rebaixa até nós. Ele desce do céu e se rebaixa até nós. E Ele, a nossa estatura, eu não vou descer do palco para não atrapalhar o nosso pessoal da televisão, mas é como que Jesus descesse do palco. Mas não é palco, né? É o céu, né? É como se Jesus, como não? Jesus desceu do céu e encarnou. Mas é como que se eu pudesse pular do palco agora e descer e dizer para você, Jesus desceu até nós. Ele desceu até nós de forma sensível. E quis experimentar todos os sentimentos que nós vivemos para que quando Ele morresse, quando Ele chegasse ao céu e fosse glorificado, todos nós pudéssemos ser redimidos. Cada sentimento que eu tenho, cada sentimento que você tem, fosse redimido pelo sangue de Jesus jorrado na cruz. Amém, irmãos? Amém? Então veja, esta foi a parte teórica que eu precisava compartilhar com você. Jesus nos amou, isso você não pode esquecer disso. Isso é o mais importante. Deus amou você. A alma de Jesus profundamente, a alma humana de Jesus amou você profundamente. Por que eu estou dizendo isso? Nesta época, quando o Papa Pio XII, ele lança Aurietes, água, retirar água. Sabe o que é retirar água? É do peito de Jesus. Água. Depois do sangue veio o quê? Água. Água de Jesus. Daqui a pouco nós vamos viver aqui o terço da misericórdia. Então você vai entender o quê? Poxa, Jesus me amou de forma divina. Espiritual e humana. Tudo isso indica para nós, Jesus é muito próximo. Você que está me vendo agora aqui, você que está me ouvindo em casa, às vezes você pode sentir ou ter aquele sentimento de que eu estou só. Alguém aqui do nosso meio já teve sentimento assim, eu estou sozinho?
quiser levantar a mão, pode levantar, se não também não. O sentimento de estar sozinho. Jesus, quando Ele nos ama nesses 3 níveis, Ele está dizendo para você, você pode até sentir, mas eu estou com você. Jesus é próximo ao gênero humano. Por isso que nós rezamos aqui no início desta colocação, Deus do alto dos céus, ilumine a minha inteligência, convide a minha vontade, para que amemos o Cristo que nos amou, com este amor infinito do seu sacratíssimo coração. Se nós entendermos, a nossa vontade vai se abrir. E assim como Santa Margarida, Maria Alacoque, se deparar com o Cristo, com o sagrado coração de Jesus, derramando sobre ela e agora sobre você as graças que Ele quer trazer a você. Pois bem, explicado este momento que nós passamos até agora, eu quero trazer a você na íntegra a primeira aparição. Então veja, eu falei da primeira aparição de forma rápida, da segunda aparição e da terceira aparição. E eu disse logo no início que o meu coração foi inclinado a desenvolver a primeira aparição que ocorreu no dia 27 de dezembro de 1673. A exemplo do apóstolo amado na última ceia, Jesus dá a esta humilde freira, Santa Margarida, repousar um longo tempo em seu divino peito. Quem aqui vai em grupo de oração, renovação carismática? Quem aqui? Levanta bem a mão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a questão do repouso no Espírito, não é isso? Santa Margarida lá em 1600, vou dar a data, né? Lá em 1673. Gente, não havia renovação carismática católica ainda. Ela repousou no divino peito de Jesus. E Jesus lhe revela as maravilhas do seu amor e os segredos do seu sagrado coração. Naquele momento de adoração ao Santíssimo, ela repousa no divino peito de Jesus Cristo. E ali Jesus diz a ela, conversa com ela. E agora eu vou ler na íntegra o que Jesus disse a Santa Margarida. Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens. Eu não sei se você consegue entender o caminho que nós estamos fazendo, mas quando eu começo novamente a fazer a releitura daquilo que Jesus diz a Santa Margarida, eu já vou me vendo. E eu quero que você se veja. Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens. E aí ele diz a Santa Margarida, e por ti em particular, que não podendo mais conter em si as chamas de sua ardente caridade, é preciso que as espalhe por teu intermédio, dizendo a Santa Margarida, e lhes revele, para que se enriqueçam com seus preciosos tesouros. Olha que Jesus diz a Santa Margarida, meu coração está apaixonado de amor pelos homens. Repita para você, meu coração está apaixonado de amor pelos homens. Diga para o seu irmão ou sua irmã que está do seu lado, meu coração, é Jesus que está dizendo para você, está apaixonado por ti, em particular, bendito, bendita,
Meu coração está tão apaixonado de amor por ti em particular. Agora ouça isso. Ouça com o seu coração. Meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens e por ti em particular, que não podendo mais conter em si as chamas de sua ardente caridade, Jesus está dizendo a ela, não podendo, o coração de Jesus não pode mais conter em si. Compreende, irmãos? Não podendo mais conter em si as chamas de sua ardente amor, ardente paixão. Ele diz a ela que pelo seu intermédio revele para que o gênero humano se enriqueça com os seus preciosos tesouros. Parece brincadeira, tá? Quando eu estava rezando, eu vi uma frigideira. Olha só, gente. Eu vi uma frigideira. Parece brincadeira, mas não é, verdade. Eu vi uma frigideira e, de repente, uma mão estalou um ovo. Pof! O ovo caiu na frigideira. Quem já fritou um ovo aqui? Até alguns que não levantaram a mão, porque eu acho que nunca fritou. Cadeira, fritou assim, não precisa levantar a mão, não. Quebrou o ovo. Já tinha óleo, né? Na frigideira, alguns colocam manteiga, alguns colocam banha de porco, sei lá. Quando a pessoa quebra o ovo, o que acontece? Espalha, mas alguns estoura. Pum, 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 e sai da frigideira. Ô, Jesus, me perdoe fazer essa comparação, Jesus. mas eu vi. Eu vi. E quando aquela gordurinha cai, não é? No braço da gente, às vezes a gente erra, não queima. Meu irmão, minha irmã, que nessa tarde, eu e você sejamos queimados pela graça de Deus. Amém, meu irmão? A Deus não, amém, minha irmã? Que eu e você sejamos ali, sei lá, pertinho da frigideira. Mas não é a frigideira, é o coração de Jesus. Jesus não pode mais conter em si as chamas de sua ardente paixão, do seu ardente amor. E em particular aqui, eu digo a você, eu digo a Jesus, obrigado, Jesus. Você vai dizendo, obrigado, Jesus. E eu não sou merecedor, mas o Senhor me quis me amar de forma divina, de forma espiritual, de forma sensível, e não podendo conter em si as chamas de sua ardente caridade, derrama sobre nós. Quero pedir para o meu irmão aqui do teclado, fazendo um fundinho musical para nós. São 2 momentos. Nós fizemos esta parte mais explicativa, correto? E agora nós vamos fazer uma parte mais de oração. Está preparado? Pergunta para quem está do seu lado, você está preparada? Preparado? Pergunta para quem está do seu lado, e você entendeu? Você entendeu o que o Laércio falou? A irmãzinha está dizendo ali, sim, entendi. Se você entendeu, faz joinha. Glória a Deus. Então foi um momento explicativo. Mas, irmãos, Ele que não podendo mais conter em si as chamas de sua ardente caridade, Ele quer espalhar. Jesus quer espalhar o seu amor sobre mim, sobre você. Queira Deus que você perceba. Queira Deus que, onde quer que você esteja me ouvindo e me vendo agora, possa ser atingido pelo amor de Cristo.
esse fogo ardente. Ei, Jesus, obrigado, Senhor. Aqui só há um coração agradecido, Jesus. Quantos corações agradecidos nesta tarde, Jesus, por tamanho amor. Perdoa-me, Senhor, e perdoa os meus irmãos, perdoe a nós todos aqui, presentes aqui ou não, ou que um dia poderão ver esta partilha. Perdoe nosso coração, por muitas vezes, Jesus, te abandonar, dar as costas a Ti, não te venerar, não te adorar no Santíssimo Sacramento do altar, ou o coração distante, Jesus, da Tua presença, ali no altar, na Santa Missa. Meu Senhor, perdoa a mim, eu que sou um consagrado, perdoa os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, mas da mesma forma, Jesus, eu só quero agradecer e Te louvar, primeiro por essa oportunidade de estarmos juntos, eu e você aqui, eu e você que está aí nos acompanhando, me acompanhando aqui, a quinta-feira de adoração. Que bom que você parou um tempinho, se você conseguiu parar, né, um pouquinho, para estarmos juntos. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós. Eu digo para você, você que está no hospital, você que está internado, o coração de Jesus quer derramar sobre você graças especiais. Você que traz uma enfermidade e você sabe qual é essa enfermidade, você que está aqui neste rincão, se você puder, você coloque a mão sobre a sua enfermidade, mas se você não puder, só mentalize e vai dizendo para Jesus, Jesus, que essas fagulhas que saem do seu sagrado coração, Jesus, possa recair sobre mim, Jesus, sobre essa parte do seu corpo, mas você também que consegue entender que na sua alma há uma dor profunda, você que está vivendo um desgaste profundo interiormente, você como Jesus sente medo, angústia, pavor, diga para Jesus, Jesus, eu estou aqui, o Senhor me amou tanto, eu queria mais uma vez sentir o seu amor. Você que está aí com as suas áreas sensíveis, a família, o seu filho, o seu casamento que está por um triz. Se você não pode expressar com palavras, expresse no seu coração, ligue o seu coração ao coração de Jesus e diga: Jesus, restaura o meu casamento, Senhor. Restaura a minha família, Senhor. Restaura o meu filho, a minha filha. Você que está nos acompanhando na escola, você está no intervalo de aula e a televisão está ligada aí e você está acompanhando este momento de oração. Se você pode, diga a Jesus, Jesus, que as suas chamas ardentes recaia sobre mim. Que as fagulhas que saem do seu coração, Jesus, fagulhas de amor possa atingir você que está no carro nos acompanhando. Você que está dirigindo e você sintonizou a canção nova e você não estava nem prestando atenção, mas Jesus quis tocar você nesta hora e a hora que nós já estamos nos aproximando da misericórdia de Jesus, do grande amor que Ele tem por você. E você até mesmo para este carro e escute: oh meu Deus, como Tu és bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Você que está numa embarcação aí,
nas regiões litorâneas do Brasil, ou talvez até fora do Brasil, em outra localidade, em outro país. E você está nos acompanhando. Deixe as fagulhas. Deixe a chama ardente do coração de Jesus te atingir. Você que traz sobre você um sentimento de suicídio. Olha, irmão, olha, irmã, esse é o momento da graça. É o momento da graça. Deus, na sua infinita bondade, Ele o ama. Ele quis amar você nesse momento. Você que se encontra em vícios, no álcool, nas drogas, nas jogatinas. Ei, irmão, irmã, você já tinha desistido. Você já havia desistido, mas Jesus não desistiu de você. As chamas ardentes do Senhor encontra você. Tem pessoas aqui no nosso meio que haviam desistido, tá? E aqui o Senhor coloca em meu coração, e há pessoas aqui no nosso meio que já haviam desistido. Pessoas desanimadas. Pessoas que haviam desistido do casamento. Você já havia desistido, você não queria, mas você está sentindo assim um desânimo com o seu filho, com a sua filha, que deixou a sua casa. Jesus diz a cada um de nós, no que você trouxe hoje para esta quinta-feira de adoração, Jesus diz a você: eu não desisti de você. Não desista. Não desista. E por último, coloca a mão na sua enfermidade mais uma vez. E com as suas próprias palavras vai dizendo a Jesus: Jesus, com suas chamas ardentes, toca, Senhor, no mais profundo do meu ser. Pede para Jesus tocar na ansiedade que tanto tem acabado com a sua saúde. Você que está num profundo sentimento de depressão e você veio para cá hoje, para a Canção Nova, com esse sentimento de depressão. Você não gostaria de ter vindo para a Canção Nova, mas não foi eu que trouxe você aqui, foi Jesus quem trouxe você aqui. Ser curado, meu irmão. Ser curada, minha irmã. Das enfermidades que você está dizendo a Jesus agora, ser curado. Ser curado em nome de Jesus. E eu quero convidar você a ficar em pé. Se você puder ficar em pé, se você não puder, não tem problema. Se você puder mais um passo, se você puder levantar os seus braços, se você puder levantar muito alto, pelo menos abra os seus braços, assim. Se estiver muito alto para você é difícil. Dá uma olhada aí, não fala nada para ninguém. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Vai olhando, olha para quem está aí atrás de você. E mais uma vez, com os braços levantados, você diz para ele ou para ela assim: Jesus nos amou. Jesus nos ama. Meu irmão, você que está aí atrás, Jesus te amou. Ele não esqueceu de você. Vocês que estão andando pela chácara, você que está me ouvindo, Jesus amou você. Jesus ama você, meu irmão. Aplaudamos nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda para valer. É as chamas ardentes do coração de Cristo recai sobre nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E com os braços levantados, solte a sua voz
e agradeça a Jesus. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Quase derrubei o ambão aqui. Obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer por tamanha bondade, por tamanho amor. Meu irmão, solta suas palavras, vai dizendo a Jesus: obrigado, Jesus. Não tem mais nada importante nessa vida do que reconhecer o teu amor por nós. Eu não sou merecedor, os meus irmãos aqui não são merecedores, Senhor, mas o Senhor nos amou profundamente. O Senhor nos amou divinamente, o Senhor desceu dos altos céus e veio para a realidade humana, quis viver todos os sentimentos que eu vivi, os sentimentos que os meus irmãos viveram. O Senhor sentiu medo, pavor, angústia, alegria, tristeza. O Senhor teve coragem por mim, por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Obrigado, Senhor, eu não tenho palavras para expressar tamanha gratidão ao Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, adorado seja, Senhor.